Oi, amigos do canal do Conhecimento Múltiplo. Sejam vocês todos bem-vindos novamente. Bom, o assunto que me traz na videoaula de hoje é sinusite. É uma afecção que acomete muitas pessoas de maneira aguda ou crônica. Em algum momento da sua vida vai acontecer. Muitas vezes você até teve e nem sabe que teve, certo? E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o que é a sinusite, certo? Qual a fisiopatologia, ou seja, o mecanismo de ação dessa doença, ok? Falaremos também sobre os sintomas por ela provocados, ok? Falaremos também sobre o tratamento realizado. Isso vai depender também das causas que provocam a sinusite. Se uma causa é um tratamento, cada causa tem um tratamento, nós veremos também, tá certo? Veremos também, gente, dicas para que você evite desenvolver sinusite. Tem algumas dicas importantes para vocês aqui, tá? Mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto sinusites, que eu acho extremamente importante, engajante, é um assunto de utilidade pública, se você for analisar bem, tá? Eu peço a você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal. Mas por que eu peço isso? Porque aqui no nosso canal você vai aprender os conteúdos científicos baseados em ciência, tá certo? Todos eles, de uma maneira simples, clara, objetiva e direta, para que você entenda, mesmo não sendo um profissional de saúde. Você entenda como funciona os mecanismos das doenças, certo? Eu peço a vocês que se inscrevam, então, deixando seu like para aumentar a relevância junto à plataforma, ok? Isso dá uma relevância maior junto ao YouTube. Outra coisa, eu peço que você também, se você quiser fazer um comentário, alguma pergunta, vai no comentário e faça a pergunta lá, ok? Serão todas prontamente respondidas, ok? Então, basicamente é isso. E então, simbora falar de sinusites? Vamos lá, vamos mergulhar nesse universo, ok? Então, pessoal, continuando a falar sobre sinusites, então. Mas o que é sinusite? Sinusite, galera, é um processo inflamatório, tá? Da mucosa de revestimento, mucosa que reveste cavidades ósseas na face, chamadas de seios paranasais ou seios da face. Os seios da face, ou seios paranasais, são cavidades ósseas que você vai ter dentro do osso do crânio. São cavidades nos ossos. Como que funciona isso? Vamos ver aqui na imagem. Então nós temos os seios frontais, que se dispõem bilateralmente, ou seja, tem do lado direito e do lado esquerdo. Então tem os seios frontais, nós temos os seios etimoidais, como vocês podem ver a indicação aqui. Logo mais abaixo tem os seios esfenoidais, e mais abaixo, tá? Por fim, nós temos os seios maxilares, tá? Ou seio maxilar, melhor dizendo, seio maxilar, tá? Maxilares quando se junta os dois ossos, né? Maxilar forma maxila, então, mas são seios maxilar, ok? Essas cavidades ósseas, elas têm a finalidade de de dar ressonância à voz. Tem a finalidade de aquecer o ar quando ele é inspirado, tá? Tem finalidade do corpo, não acontece por acontecer. E outra coisa, ela diminui o peso do crânio, que facilita a sua sustentação, tá certo? Então, essas cavidades ósseas, elas são revestidas por um tecido epitelial de revestimento. Esse tecido epitelial é chamado de epitélio respiratório, né? Mas como que é esse epitélio respiratório? Como você pode ver na imagem aqui agora,
ele é constituído de uma única camada de células, tá? E com cílios. Essas células aí que vocês estão vendo na imagem, aparece um núcleo mais em cima e um núcleo mais embaixo, dando a impressão que você tem mais de uma camada de célula. Na verdade, é um tecido epitelial, é um epitélio de revestimento simples. Aí você pode pensar, não, mas é estratificado, tem mais de uma camada de célula, né? Na verdade é diferente. Ele só parece, mas não é. Tem uma só camada de célula, então é um tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado, tá? É pseudo, porque não é verdadeiro, só parece. E ele é ciliado, ou seja, tem cílios. Esses cílios trabalham no sentido, ele promove uma ação coordenada, melhor dizendo, então, em remover o muco produzido dentro dos seios da face ou seios paranasais para dentro da cavidade nasal, para fim que esse seja, ou se você remova do teu corpo através do movimento de assoar o nariz, ou degluti-lo. E aí acontece dessa forma, ok? Então, ele é revestido por um tecido epitelial produtor de muco. E por que essas células são produtoras de muco? Elas são ricas em uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso e rica em complexos de Golgi. Você pode pesquisar que essas células são células secretoras, tá certo? Ok? Vamos falar então, continuar falando da sinusite aqui. Então, galera, como eu estava falando, nós temos 4 pares de seios da face. É o seio, então, seio frontal, do lado direito e do lado esquerdo. Seio etimoidal, né, do lado direito e do lado esquerdo. Seio esfenoidal, do lado direito e do lado esquerdo. E o seio maxilar, do lado direito e do lado esquerdo. Certo? Ok? Esse seio, eu falei também que ele é revestido por um tecido de secreção, um tecido de epitélio respiratório, como eu já falei sobre aquelas células. Então, como que acontece? Há uma produção então, de muco dentro do seio da face, e esse muco ele é lançado para dentro da cavidade nasal. Então, sai da cavidade óssea, seio da face, seio paranasal, cai dentro da cavidade nasal, certo? Mas por onde que ele passa para que isso aconteça? Por pequenas aberturas, galera, natural que tem no crânio. Nós temos basicamente 2 importantes aqui, que é o infundíbulo, eu vou escrever aqui, infundíbulo, tá? Etimoidal. O infundíbulo etimoidal é uma abertura entre a cavidade paranasal e a cavidade nasal. Nós temos também o ósteo natural. São outras estruturas assim, de abertura, onde esse muco ele é drenado, ele sai. Então, é importante entender que tudo isso é revestido por epitélio respiratório. Ele fica sujeito a inchaço da mucosa nasal, inchaço da mucosa que reveste os seios da face, beleza? Então, uma seguinte situação. Isso é um fisiológico. Eu falei para você, o que é o fisiológico? Fisiológico é o funcionamento normal. Então, o muco é produzido lá dentro, tal, é drenado por esses orifícios que eu falei, esses orifícios aí, certo? Mas e quando acontece uma situação que você fica fora do fisiológico, aí fica uma questão, uma situação patológica. Aí, galera, acontece o seguinte, vamos supor que você tem um processo inflamatório da mucosa nasal. Porque assim, agora é considerada rinocinusite, e não mais só sinusite, porque é impossível você ter uma sinusite sem que você tenha primeiro uma rinite. Então é rinocinusite. Percebe? Perceberam a situação? Vai acontecer um processo inflamatório, um vírus de resfriado ou algo assim, ou uma alergia. Eu vou falar para vocês já as causas que provocam isso, né? E quando acontece isso, há uma congestão nasal. Por quê? Você tem um edema da mucosa nasal. Quando você tem um edema da mucosa nasal, ele migra, ele vai para dentro dos seios paranasais, ou dos seios da face. E esse processo inflamatório da estrutura faz com que haja um edema. E pode acontecer um edema justamente onde? Nessas regiões de drenagem, nessas pequenas aberturas que eu mostrei para vocês. Lembra do ósseo natural? Né? O infundíbulo também, etimoidal, porque ele é revestido por tecido epitelial de revestimento respiratório.
Quando incha, incha também, você tem um orifício. Aí você tem uma estrutura aqui revestida. Ele vai inchando e fecha. Quando fecha, começa a vir acúmulo de fluido dentro dos seios da face. Porque fisiologicamente ele produz todo dia e tem que ser drenado todo dia. Mas se você obstruiu por um processo inflamatório, por exemplo, há um acúmulo de fluido ali dentro. Aí, galera, ali dentro fica, na verdade, um meio de cultura. Mas o que é um meio de cultura? Eu nunca falei para vocês, mas eu vou mostrar na imagem aqui. O meio de cultura, galera, pode ser uma solução ou uma gelatina solidificada, mas que ela é rica em água, ela é rica em aminoácidos, ela é rica em açúcares, ela é rica em vitaminas, sais minerais. Então vamos fazer um paralelo com o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo um seio vocês estão vendo o meio de cultura. Como que a pessoa, quando você faz, como diz essa constituição, e depois de um tempo, quando ele foi cultivado. Ou seja, ele ficou sob uma temperatura de 36,5 a 37 graus, semelhante à temperatura corpórea, a temperatura do nosso corpo, certo? Então vamos fazer um paralelo entre esse meio de cultura que eu estou mostrando para vocês aqui e o fluido acumulado dentro dos seios da face. Dentro do seio da face, daquele muco, tem sais minerais? Tem. Lá tem aminoácidos? Tem. Tem açúcares? Tem. Tem sais minerais? Tem. Tem a temperatura 36,5 a 37 graus do organismo humano? Tem. Então fica um meio de cultura, percebem? Vira um meio de cultura perfeito para que haja o crescimento de bactérias ali, vírus, e mais raramente, um evento mais raro, fungos, que pode estabelecer uma sinusite infecciosa. Entenderam, galera? Isso aí? Perceberam isso? Percebe a situação? Então, o processo inflamatório, ele gera uma congestão ali, tá certo? Beleza? Entenderam isso? Então, galera, vamos falar sobre sintomas. Sintomas é importante. Um indivíduo não tem rinite, então ele vai ter, um indivíduo com rinocinusite, ele vai ter congestão nasal. Por quê? Porque você tem um processo inflamatório provocado por vários fatores, vamos dizer assim, que eu vou falar já. Então você tem um edema da mucosa nasal, dá um edema naqueles orifícios por onde drenavam o muco, o fluido da cavidade dentro do crânio para dentro da cavidade nasal, está obstruído, porque tem um processo inflamatório e você inchou. Ah, mas quando eu estou com o nariz congestionado, eu pingo uma gotinha de descongestionante. O que é o descongestionante? É um vasoconstritor, galera. Ou às vezes é um corticosteroide, um anti-inflamatório, que inibe aquele processo inflamatório, diminui ali. Aí você consegue respirar mais aliviado, certo? Consegue abrir as estruturas. É isso que funciona. Então o indivíduo, falando do sintoma, ele tem o quê? Congestão nasal, dor com pressão, normalmente de um lado, o lado que é afetado, né? Dor e pressão em cima do local, dor. Essa condição ela piora quando o indivíduo ele se inclina ou quando o indivíduo deita, tá certo? Ele se inclina, tá certo? Mas essa condição fica só de um lado? Não, a princípio começa de um lado, pode ser bilateralmente, começa de um lado, mas inevitavelmente ele migra para o outro, tá ligado aqui as coisas, né? Então ele migra para o outro e você vai ter dor intensa dos dois lados, certo? Outra coisa importante, a sinusite aguda, ela pode vir acompanhada de uma secreção nasal espessa, amarelo e esverdeado. Aí você vê uma criança com nariz correndo, aquele muco amarelo esverdeado, você não sabe o que é, de onde veio. Às vezes a criança teve uma sinusite aguda e você nem percebeu. É assim que funciona. Às vezes as coisas acontecem e a gente nem percebe. Entenderam? Consegue perceber a situação? Agora aqui no canal vocês estão aprendendo. Vocês vão olhar com outros olhos as coisas que estão acontecendo sob o ponto de vista médico. Ok? Beleza? Então, galera, vamos falar dos fatores que levam ao processo de sinusite. Fatores, tá bom? Então, galera, vamos falar agora dos motivos que levam, as causas que levam à sinusite. Me dê um exemplo. Por exemplo, o indivíduo tem alergia, provocado por alérgenos, tais como pólen, pelo de animais, que tem muito pets, o pessoal tem em casa, né, tal. Pelo de animais, pode provocar um processo alérgico dentro da cavidade nasal, certo?
O que provoca daí? Rinite alérgica. Uma rinite alérgica. O que é uma rinite? É um processo alérgico. Uma alergia, galera, nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de um processo inflamatório. Então você tem um processo alérgico e inflamatório dentro da cavidade nasal, percebe? É assim que funciona. Induzido por esses alérgenos, tais como pelo de gato, cachorro, pólen, perfumes, várias coisas assim. O que acontece? O que resulta? Vocês percebem que quando vocês têm uma rinite, começa a descer coriza, aumenta a produção de secreção, não é? Então esse mesmo raciocínio acontece dentro dos seios da face. Vê se faz um parâmetro para você entender. Então desce coriza porque aumentou o processo inflamatório e alérgico aumentou. Nos seios da face é o mesmo epitélio de revestimento. São células caliciformes produtoras de muco. Lembra que eu falei que é pseudo estratificado ciliado? Então é isso. Lá acontece a mesma coisa. Então ocorre um inchaço, né? Porque lembra que os sinais cardinais da inflamação? Dor, rubor, calor, tumor e perca de função. O tumor é um inchaço que nos interessa agora. Ele incha tanto que você... Olha bem o tamanho do orifício da passagem do ar, lá atrás do nariz. É bem maior que os orifícios de drenagem no muco dos seios da face. Eles obstruem, a pessoa fica com o nariz entupido, né? Quando você tem uma rinite, é isso. Imagina então como é que acontece nesses locais de drenagem. Fecha. Vai começar a acumular a secreção que está aumentada pela própria rinite, certo? E aí isso acontece. Aí o indivíduo, além de tudo isso, ele tem essa questão de congestão nasal, ele tem espirro e uma coceira intensa no nariz, tá certo? Isso pode provocar a sinusite, tá? Outra coisa que pode provocar a sinusite, o acúmulo de secreção, como eu mencionei para vocês, vou mostrar aqui na imagem, dentro do seio da face, ó, olha pra você ver. Esse acúmulo de secreção serve de meio de cultura. Lembra que eu falei? Vamos supor que você teve um vírus, um resfriado comum, uma gripe. O seu corpo, aconteceu uma imunossupressão do sistema imunológico. Toda virose faz com que você tenha uma diminuição da capacidade do sistema imune. É assim que funciona, tá? Ele é imunossupressor. Então, dá condição ideal para o crescimento de bactérias. Você tem um sistema imune meio abalado por essa virose, e você tem meio de cultura, que é o seio da face cheio de muco, né? Que eu já falei o que tem no muco, certo? Então começa a crescer bactérias patogênicas ali, e começa a dar infecção bacteriana. Normalmente é bacteriana, pode ser viral, pode ser fúngica, mas raramente pode, mas é bacteriana normalmente ali, tá? Então a sinusite infecciosa é causada por isso. Na verdade ela vem de uma complicação de um resfriado comum ou de uma gripe. Tá certo? E começa a acontecer esse tipo de coisa. Outra coisa que pode provocar a sinusite são as anormalidades estruturais dentro da cavidade nasal. Tais como desvio de septo. Se o indivíduo tiver um desvio de septo, ele vai ter uma obstrução desses pontos de drenagem maior do que quem não tem. Outra coisa, a gente fala do papo assim, tem carne esponjosa no nariz. Essa carne esponjosa, galera, é um tumorzinho benigno chamado pólipo, certo? E eles, tanto o pólipo como o septo, pode diminuir a capacidade de drenagem do seio da face. Essa diminuição gera um acúmulo de fluidos também, o que gera sinusites. Consegue entender, perceber como que funciona a coisa? Então é isso. E vamos falar do tratamento agora. O tratamento se vai se dar de acordo com as causas que se provocaram ali, ok? Por exemplo, se for uma causa alérgica. A causa alérgica, o indivíduo vai ter o que ali? Um processo de congestão nasal, como eu falei. Fica inflamado, fica congestionado. Então é indicado aqueles spray intranasal que vem com uma válvula pump, que se aperta, é um spray sob um jato, né? É um jato de spray ali dentro, que vai ali e faz o quê? Ele age, vai fazer o seguinte, ele age no sentido de acabar com o processo inflamatório que está dentro da cavidade nasal. Ou seja, ele vai suprimir a ação inflamatória provocada por uma dessas causas, no caso da alergia. Ou seja, o edema de mucosa vai diminuir, vai desobstruir o nariz e você vai respirar melhor e conseguir dormir. Muita gente não consegue dormir sem aplicar uma medicação, né? Me dê exemplo. Eu tenho exemplo, ó. O Noex. Vou mandar a imagem para você aqui. Noex,
O Buzonide é a base de um corticosteroide, né, no caso, a budesonida. Porque são os corticosteroides intranasais que a gente fala, tá? Então, Noex, Buzonide é a budesonida. Ele é um corticóide anti-inflamatório, tá? Intranasal. O que ele faz? Ele tem uma ação anti-inflamatória local e cai na corrente sanguínea e também estabiliza as membranas dos células sanguíneas que tem grânulos de estamina. Ele vai lá e, na verdade, ele faz o quê? Ele estabiliza, não deixa liberar a estamina. Percebe isso? Então ele tem duas ações, a ação local e uma mais sistêmica, tá? Sobretudo os eosinófilos e basófilos, tá certo? São leucócitos, né, que tem são os polimorfos nucleares. São os granulócitos, tá certo? São os granulócitos. São células do sangue, são leucócitos especializados em algumas coisas, tá? Também de processos alérgicos. Agora, me dê outro exemplo. Você tem o Nasonex, a mometazona, que é um corticosteroide intranasal também. O Avamis. O Avamis é outro corticosteroide. É o fluticasona. A finalidade é supressão da ação inflamatória no local. Eles fazem isso para que eles foram sintetizados. Eles fazem, você consegue respirar melhor, tá? Outra caso, o tratamento, como que é o tratamento se for o caso que for um vírus que estiver infeccionando ali o seio da face? Se for um vírus, galera, o tratamento é tratamento de alívio sintomático, tais como que eu vou mostrar para vocês aqui. Você pega uma antigripal, como esse aqui. Tem analgésico, antitérmico, tem descongestionante e tem um antialérgico junto. Não está com congestão, não está com uma alergia e você toma o quê? Um descongestionante e um antialérgico no sentido de diminuir esse problema que está aqui. Você pode tomar anti-inflamatórios também? Pode, por via oral, pode ser tomado, tá? Quando você tem um processo viral, se faz nesse sentido. Outra coisa que pode ser utilizado quando você tem uma infecção viral e está com esse processo de obstrução nasal, congestão. São substâncias vasoconstritoras, são descongestionantes nasais. Exemplo, a base de nafazolina, um exemplo para vocês, o Neosoro, tá? Vou dar um exemplo de cabo, Neosoro. O Narix, né? Faz isso. Ou seja, faz uma vasoconstrição, diminui o edema e faz com que você rapidamente consiga respirar aliviado. Outro exemplo, a oximetazolina, que é o Aturgil, né? O Afrin. São vasoconstritores, tem vários outros, tá? É só assustando para vocês terem uma ideia. Mas então aconteceu o acúmulo de secreção, fluidos dentro do seio da face. É meio de cultura, como já vimos lá atrás, para questão de bactérias. Se a infecção for bacteriana, então antibióticos podem ser prescritos pelos médicos. Quais antibióticos são prescritos? Normalmente, galera, a primeira escolha é a amoxicilina. Tem o Amoxil 500. Você pode também dar uma medicação que você tem amoxicilina mais um ácido clavulônico. O Novamox de 875 mg, toma de 12 em 12 horas. Né? O Cravulin, que é a mesma coisa. Então, o que é esse ácido clavulônico? É um fator anti-resistência bacteriana. É um papo na farmacologia que a gente vai falar sobre isso. Ele inibe as penicilinases, que ficam clivar o anel beta-lactâmico inativando o antibiótico. Mas não é a seara dessa aula, tá? Outras coisas podem ser feitas. A doxiciclina, 100 mg, pode ser indicado? Pode ser indicado. Outra, se for alérgico aos dois, a azitromicina, toma 5 dias, tranquilo. Entenderam? Percebe como que faz o tratamento de acordo com as suas causas? Mas se a causa for por anormalidade estrutural da cavidade nasal? Se você tiver um desvio de septo e você tiver, por exemplo, a carne esponjosa, que são os pólipos, que é uma hiperplasia de celular, ou seja, aumenta o número de células ali, você pode fazer o quê? A cirurgia pode ser recomendada para remoção e colocar no eixo o septo nasal também. Porque isso pode provocar, galera, obstrução da drenagem dos seios da face, drenagem do fluido do seio da face, tá? É por isso, ok? Bom, vou falar agora para vocês sobre dicas importantes para que você não desenvolva a sinusite, ok? Bom, galera, como prometido a vocês, eu vou dizer as dicas para você evitar que você tenha sinusite. Você favoreça o aparecimento dela por medidas que você pode agir inibindo esse tipo de problema,
sabendo-se que, principalmente na região sul aqui, Londrina, que é um local frio, nós temos bem definido as estações do ano. Então nós temos o quê? O tempo ele muda com muita facilidade, assim, esfria, né? E o que acontece? Quando esfria, além das pessoas ficarem em lugar mais fechado, as pessoas têm alergia respiratória, tá certo? Nessa época do ano, assim. Então, a dica mais importante que eu falo para vocês, que acontece na questão de sinusite, é a seguinte. Quando você tem uma rinite, acompanha o raciocínio, você tem uma alergia respiratória a frio. O frio dá alergia também, sabe? Pode dar alergia na pessoa. Então você tem alergia ali respiratória. Mas você coriza, sabe aquela secreção hialina? É a coriza. Essa coriza desce. Aí a pessoa faz assim, ó. Você está fungando. É o ato de fungar. É popularmente chamado de fungar. Mas o que você está fazendo? Você está puxando a secreção para dentro do nariz, sendo que ela tem que sair para fora do nariz. Certo? Esse é o ato de você fungar a secreção, digamos assim, coloquialmente falando, você acumula secreção dentro do nariz, em regiões de drenagem dos seios da face, no infundíbulo etimoidal, no ósseo natural, tá certo? E também em outro local que você pode acumular secreção, e ela pode também solidificar às vezes ali e obstruir, tá? Outro local, eu vou falar para vocês, fica nessa região aqui, vem até aqui assim, ó, chama trompa de Eustáquio, ou tuba auditiva. A secreção do ouvido interno, ela vem no nariz e é drenada pelo nariz, ok? Se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. Então, o que o indivíduo tem que fazer? Em vez de ficar fungando, lançando para cima a secreção, o que potencializa a formação de uma sinusite, você tem que andar com um lenço. Quando você vê que você está com congestão nasal, andar com um lenço e assoar para fora. Soa no lenço, evidentemente inteligente, lenço descartável, né? Lenço de pano é coisa do passado, e não é muito higiênico. Pega então de papel e joga no lixo. Após isso, lava as mãos, ok? Porque no muco tem tudo aquilo que eu já falei para vocês, mas pode ter bactérias patogênicas, ok? Só a ideia é essa. Então, basicamente, não fungar e fazer o quê? Você fazer assoar a secreção para fora, para evitar que você tenha um acúmulo desses locais que esse estudo que eu falei. A segunda dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, lavar o nariz. Eu não mencionei lá duas coisas também que eu vou falar já aqui, antes de falar sobre lavar o nariz. O indivíduo com sinusite tem febre, viu, gente? Esqueci de falar isso aí, febre. E outra coisa, é importante lavar o nariz. Por que é importante lavar o nariz? Na lavagem do nariz, essa dica, você evita que haja concentração de muco, que ele é rico, lembra que ele é um meio de cultura? Só do seio da face? Não, o muco que está aqui dentro é o mesmo. Também é meio de cultura. Então você tem muco, bactérias patogênicas. Se você lava com o quê, né? Com soro fisiológico. Eu vou mostrar na imagem aqui para vocês, tá vendo? O indivíduo está lavando com soro fisiológico. Essa lavagem que você faz com soro fisiológico, você remove a secreção nasal que está congestionando ali. O soro fisiológico é uma solução isotônica. Mas o que é isso? É uma solução que tem o mesmo número de concentração, o mesmo número de mols de soluto e de solvente. Ou seja, tem a concentração do sal ali é igualzinha que está dentro das suas células. Igualzinha que está dentro do seu sangue. Ela é isotônica. Tá? Então, fazer um spray de um lado sai do outro, às vezes, o líquido, assim, sabe? Quando você faz isso, você está limpando todos os orifícios de drenagem e fluidificando o muco. O orifício de drenagem infundíbulo etimoidal, os ósseos naturais e também a trompa de Eustáquio. Lembra que liga no ouvido interno? Tuba auditiva. Olha a imagem aqui, ó. Então você tem o quê? A secreção, fisiologicamente falando, sai do ouvido e vem para dentro do nariz, onde ela é eliminada, tá certo? Ou você deglute ou você lança. É assim que funciona a coisa. Então, não é a seara da nossa aula, mas quando você deixa congestionado e obstrui e não lava, você acumula bactérias patogênicas ali, acumula secreção que pode solidificar ali e pode obstruir o orifício de drenagem do ouvido interno. O que o indivíduo vai ter? Otite interna, otite média. Ou seja, vai ter infecção no ouvido também. Ou seja, são processos paramenígeos, nós chamamos, né? Seios da face, ouvido.
tá tudo interligado no nariz. Então, uma ação no nariz reflete no ouvido e no seio da face. Então, você lavando assim, você está desobstruindo, então, também a trompa, a saída da trompa de Eustáquio, ou tuba auditiva. Beleza? E terceiro e último, tá, galera? Vou falar com vocês que é tomar bastante líquido, chá, suco, se manter hidratado. Quando você se mantém hidratado, em outras palavras, você está levando água para as células respiratórias. E o que resulta nisso? Ela fica endurecida, fica entumecida. Assim, favorece a movimentação ciliar, ou seja, ele tem mais eficiência na remoção do muco da cavidade no crânio, que eu falei dos seios da face, para dentro da cavidade nasal. Então a hidratação é importantíssima. E é isso, galera. Então se mantenha hidratado, tá certo? Bom, sobre sinusites, espero que vocês tenham gostado. O que eu ia falar é isso, né? E eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Uma coisa, eu queria mandar um abraço para um amigo meu, que é um enfermeiro, que é o principal enfermeiro, do meu ponto de vista, do Brasil, que representa a causa da enfermagem, tá? Que é o professor Cássio Rossi, que tem uma empresa chamada Dedicar Cursos, que faz pós-graduação EAD para a galera aí que quer se melhorar, se capacitar e tal, né? Nós estaremos falando aí, tem umas pós-graduação que está para sair aí. Eu estarei falando aqui no canal para interligar a coisa, totalmente interligado, tá? E daqui uns dias nós estaremos fazendo também com ele um podcast sobre memória. Memória, como é a memória? Tem várias implicações. Como ele é, além de enfermeiro, ele é neurocientista, ele vai falar um pouco mais para nós a respeito disso. Eu vou colocar aqui no canal, tá certo? Galera, só pensam. É assim, se você pensa positivo, faz o certo quando tem a oportunidade, Deus te manda a benção. Acredite nisso, tá? De mais a mais, eu desejo tudo de bom para vocês. E galera, se você aí não é inscrito, se inscreva e deixa o like. Não esqueça de deixar o like e o comentário, que favorece a relevância desse canal aqui no YouTube, tá bom? Nós estamos em crescimento. Obrigado, fiquem todos bem, fiquem com Deus. Tchau!